Oi, eu sou o Steve e o vídeo de hoje é sobre como falar de Jesus sem ser arrogante. Veja, você provavelmente já quis evangelizar alguém umas 10, 15, 20 vezes e provavelmente acabou criando mais afastamento do que aproximação nessas mesmas 10, 15, 20 vezes. Porque você virou aquele cara chato que todo mundo foge, fica lá pregando como se fosse dono da verdade, citando versículo como metralhadora, julgando todo mundo. E no final, as pessoas pensam, cara, se ser cristão é ser igual a você, eu não quero nem saber. Mas veja, eu não vou fazer um vídeo, como você já deve ter visto, uns 50 mil vezes. Eu não vou falar que você precisa ser humilde, que tem que amar as pessoas, que Jesus era manso e humilde de coração, que você precisa dar testemunho. Não, 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 não. Ainda que eu acredite profundamente em tudo isso, você já sabe disso. Do que adiantaria? Tu já viu algum cara parar de ser arrogante porque alguém disse que arrogância é feia? Ou uma pessoa começar a ser humilde porque lê um versículo sobre humildade? É evidente que não, essa pessoa continua arrogante, a outra continua orgulhosa. Por que então você acha que vai conseguir falar de Jesus sem ser arrogante só porque alguém te disse para ser humilde? A realidade é que você é arrogante quando fala de Jesus porque você não entende o que realmente aconteceu com você. Essa é a pura realidade. Quantas vezes você já prometeu? Vou evangelizar com amor, vou ser mais paciente, não vou mais julgar ninguém. Você promete e não cumpre. No YouTube existem milhares de vídeos te ensinando técnicas de evangelização, como abordar as pessoas, como responder objeções. Tudo isso tem seu valor, mas não é isso que vai fazer você parar de ser arrogante quando fala de Jesus. Permita-me, então, trazer uma perspectiva completamente diferente desse problema. Permita-me mostrar por que você fica arrogante quando fala de Jesus. Você fica arrogante porque confunde conhecer Jesus com conhecer sobre Jesus. Você fica arrogante porque confunde ter informações sobre Deus com ter relacionamento com Deus. Você fica arrogante porque confunde saber teologia com viver o Evangelho. Veja, quando você realmente encontra Jesus, e não estou falando de aceitar Jesus, estou falando de encontrar Jesus de verdade. Menos a primeira coisa que acontece é que você descobre o tamanho da sua miséria. Você descobre que não é coitadinho, não é vítima das circunstâncias. Você descobre que é pecador mesmo, que merece o inferno mesmo, que está perdido mesmo. E aí, quando você descobre isso, quando você realmente se vê como você é, uma coisa impressionante acontece. Você fica chocado que Jesus tenha morrido por alguém como você. Você fica chocado que Deus tenha olhado para sua vida podre e mesmo assim tenha decidido te salvar. Você fica chocado que o Criador do universo tenha descido do céu para resgatar um verme como você. Quando isso acontece de verdade, você não consegue ser arrogante. É impossível. Como você vai ser arrogante sabendo que tudo que você tem é esmola? Como você vai se sentir superior sabendo que você é mendigo que foi alimentado? Como você vai julgar outros mendigos sabendo que você mesmo estava na sarjeta? O problema é que a maioria das pessoas que falam de Jesus nunca passou por essa experiência. Elas aceitaram Jesus como a apólice de seguro contra o inferno. Elas viraram cristãs como quem entra num clube exclusivo. Elas começaram a seguir Jesus como quem adota um estilo de vida mais saudável, mas nunca se viram realmente perdidas, nunca se viram realmente salvas. Por isso ficam arrogantes, porque no fundo elas acham que merecem a salvação. No fundo elas acham que são melhores que os outros. No fundo elas acham que Deus teve sorte de conseguir pessoas tão bacanas no time dele. E aí saem por aí evangelizando, como quem está fazendo um favor para as pessoas, como quem está oferecendo uma oportunidade imperdível, como quem está vendendo o produto mais incrível do mercado. Mas não é assim que funciona. Quando você realmente encontra Jesus,
você descobre que ele não precisava de você. Você descobre que ele te escolheu não porque você era especial, mas apesar de você não ser especial, você descobre que a graça não é um prêmio pela sua bondade, é um resgate da sua perdição. E aí quando você fala de Jesus, você não fala como quem tem um tesouro que os outros não têm. Você fala como um mendigo que descobriu onde tem comida e está contando para outros mendigos. Você não fala como quem é superior. Você fala como quem foi resgatado e quer que outros também sejam resgatados. A diferença é radical. Quando você evangeliza a partir da arrogância, você fala de cima para baixo. Quando você evangeliza a partir da humildade verdadeira, você fala de igual para igual. Quando você evangeliza a partir da arrogância, você julga. Quando você evangeliza a partir da humildade verdadeira, você compartilha. Veja como Jesus fazia. Quando ele encontrou a samaritana no poço, ele não chegou pregando. Ele pediu água. Ele se colocou na posição de quem precisa. Quando ele foi para a casa do Zaqueu, ele não foi para dar uma bronca no corrupto. Ele se convidou para jantar. Ele se colocou na posição de quem quer relacionamento. Jesus podia ter sido arrogante. Afinal, ele era Deus. Ele era perfeito. Ele era santo. Ele tinha todo o direito de chegar chegando, de falar de cima para baixo, de julgar todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se fez servo. E sabe por quê? Porque ele sabia que as pessoas não precisavam de julgamento, precisavam de salvação. Ele sabia que as pessoas não precisavam de condenação, precisavam de graça. Ele sabia que as pessoas não precisavam ser humilhadas, precisavam ser amadas. Quando você entende isso, tudo muda. Quando você fala de Jesus, você não fala como quem está distribuindo sentenças, você fala como quem está compartilhando esperança. Você não fala como quem tem todas as respostas. Você fala como quem encontrou a resposta. Você não fala como quem é melhor. Você fala como quem foi salvo. E as pessoas percebem a diferença. Quando você fala de Jesus a partir da humildade genuína, as pessoas não sentem julgamento, sentem amor, não sentem condenação, sentem esperança. Não sentem que você está tentando se mostrar, sentem que você está tentando ajudar. Tem uma frase que mudou minha vida: a graça que não te humilha não é graça de verdade. Se a sua experiência com Jesus não te deixou de joelhos, se não te fez chorar pela sua condição, se não te fez agradecer todos os dias por não estar no inferno, então você ainda não entendeu o que aconteceu na cruz. E enquanto você não entender isso, você vai continuar sendo arrogante quando falar de Jesus. Vai continuar achando que está fazendo um favor para as pessoas. Vai continuar achando que elas deveriam ser gratas por você estar evangelizando elas. Vai continuar falando como quem está vendendo algo, não como quem foi salvo de algo. Mas quando você realmente entende a graça, quando você realmente se vê como pecador salvo unicamente pela misericórdia de Deus, algo revolucionário acontece no seu coração. Você para de falar de Jesus como quem está propagandeando uma religião. Você começa a falar de Jesus como quem está compartilhando a pessoa mais importante da sua vida. Você para de citar versículos como munição. Você começa a citar versículos como remédio. Você para de usar a Bíblia como martelo para quebrar as pessoas. Você começa a usar a Bíblia como espelho para se quebrar primeiro. E as pessoas percebem, quando você fala de Jesus assim, as pessoas não sentem que estão sendo atacadas, sentem que estão sendo amadas, não sentem que estão sendo julgadas, sentem que estão sendo convidadas. Não sentem que você está tentando provar que está certo, sentem que você quer que elas experimentem o que você experimentou. Por isso, pare de tentar evangelizar sem antes ser realmente evangelizado. Pare de tentar falar de Jesus sem antes encontrar Jesus de verdade. Pare de tentar compartilhar uma salvação que você mesmo nunca experimentou completamente. Comece permitindo que a graça de Deus te quebre primeiro. Comece se vendo realmente como você é diante de Deus.
Comece agradecendo todos os dias pela misericórdia que te tirou do buraco que você cavou para você mesmo. Então, quando você falar de Jesus, você não vai falar como quem tem algo que os outros não têm. Você vai falar como o mendigo que encontrou pão e quer mostrar para outros mendigos onde conseguiu comida. E aí, meu amigo? Você vai descobrir que evangelizar não é sobre convencer ninguém, é sobre amar pessoas quebradas, como você foi amado quando estava quebrado. Sua arrogância vai se transformar em compaixão, seu julgamento vai se transformar em graça. E Jesus vai ser conhecido através de você, não pelos seus argumentos, mas pelo seu coração transformado.